Queridos amigos e queridas amigas, nossas saudações, cumprimento a todos que nos acompanham, especialmente aos amigos que fazem parte do grupo de estudo da obra de André Luiz, obra que tem sido estudada por nós ao longo desses anos e cujo conteúdo, cujos vídeos a respeito das obras têm sido veiculados no Raciocínios Espíritas, esse canal que você acompanha. Estamos estudando no presente momento a obra Entre a Terra e o Céu, livro da Lavra Psicográfica do médium Chico Xavier, em parceria com o espírito André Luiz. A obra Entre a Terra e o Céu é o resultado dessa parceria entre o espírito André Luiz e o médium, sempre saudoso médium mineiro Chico Xavier. No dia de hoje vamos examinar o capítulo 12 desta obra magistral, capítulo que foi intitulado pelo autor espiritual com o nome Estudando Sempre. E logo no início do capítulo nós vemos ali a dinâmica que ocorre nesse momento, que é a saída dos espíritos que se encontravam no Lar da Bênção. Lembra do Lar da Bênção? O Lar da Bênção, que é uma região que se encontra no mundo espiritual, provavelmente na colônia Nosso Lar, que é dedicado esse ambiente a abrigar crianças desencarnadas. Melhor dizendo, espíritos que desencarnaram na fase infantil e que se encontram nessa região do além, nessa região do mundo espiritual, com espíritos, na sua maioria femininos, entre aspas, que se dedicam ali a essas crianças na condição de mães devotadas, espíritos que também têm vínculos e compromissos com a maternidade. Nós, no capítulo anterior, ouvimos as explicações de Blandina, de Mariana e do próprio ministro Clarencio a respeito dessas crianças nesse lar espiritual, inclusive falando sobre a forma infantil, sobre a reencarnação dessas crianças e sobre os compromissos para com a maternidade, a paternidade e a família. Também ouvimos o mentor espiritual e uma das personagens do livro falando sobre o auxílio que os espíritos dedicam aos templos religiosos, às instituições religiosas, por meio de inúmeros mecanismos, entre os quais se destaca a oração e a intuição. Nesse capítulo, Estudando Sempre, nós vamos observar a saída desses espíritos que compõem a equipe ali de Clarencio, entre os quais o próprio André Luiz faz parte, e que o acompanha ali e que se evade, sai do Lar da Bênção, voltando, portanto, inclusive à atmosfera da Terra, levando com eles os mesmos espíritos que com eles foram ao Lar da Bênção em caráter ali de investigação, em caráter de aprendizado e também em um caráter de auxílio. Eu me refiro aqui especialmente às duas mães encarnadas que estavam desprendidas pelo sono, desprendidas espiritualmente do corpo pelo sono fisiológico e foram levadas lá. Uma das mães que reencontra o seu filhinho desencarnado ali, naquele lá, e a outra que é a personagem Antonina, uma das personagens que já foi citada aqui na obra, cuja vida, inclusive, já foi descrita, pelo menos de maneira geral, cuja saga e os desafios em torno da sua maternidade solitária, em função, inclusive, do abandono do companheiro e a sua dedicação ao lar, junto de outros filhinhos que se encontram encarnados e que, entre eles, o menino Marcos, que um dos filhos dela havia desencarnado e que se encontrava no mundo espiritual. A expedição era especialmente para que Antonina reencontrasse o menino Marcos e também, ao lado disso, claro, reencontrar Julinho, que é o personagem aí que envolve o trama principal da obra, irmão de Evelina, que havia desencarnado naquele acidente trágico do mar, afogado dolorosamente em função, inclusive, da negligência de sua madrasta, a esposa do seu pai Amaro, que é a Zumira. Nós encontramos, então, André Luiz descrevendo esse retorno. Retorno esse que é feito
graças à ajuda que eles dão àquelas mães. O retorno é realizado acompanhando essas mães de volta à matéria e, de alguma forma, encaminhando-as de volta ao corpo, levando-as de volta ao corpo. Porque nós sabemos que o espírito encarnado, quando fora da matéria, ele não tem a autonomia e a liberdade e a plena faculdade de espírito liberto do corpo, como é o caso de um desencarnado, comparado com aquele que está encarnado e liberto pelo sono. Ao libertar-se parcialmente, é claro que ele sofre a influência dos vínculos com o corpo, os vínculos perispirituais, os vínculos fluídicos, dos fluidos do corpo que encharcam ele enquanto perispírito, e também dos vínculos psicológicos, psíquicos, dos vínculos do hábito, dos condicionamentos emocionais enquanto encarnado, né? Com algumas exceções, a gente vê algumas exceções de pessoas com uma autonomia muito maior, embora estejam encarnados. Essas pessoas normalmente têm uma condição psíquica e moral mais elevada, a ponto de se sobreporem à matéria e conseguir, inclusive, conservar uma lucidez e uma autonomia que não é comum na maioria de nós encarnados. Quase sempre nós encarnados sofremos uma influência muito grande da matéria, não conseguimos nos movimentar tão livremente assim, comparados com os espíritos realmente desencarnados, que têm uma agilidade e autonomia de ir e vir, porque estamos presos aos vínculos materiais. Claro, quando a gente lembra das exceções, são exceções. Quando a gente lembra de um Chico Xavier, por exemplo, porque no caso dele os fenômenos morais eram tão predominantes que mesmo a influência do corpo, que claro que exercia, porque ele estava encarnado, mas ele conseguia sobrepor-se relativamente, claro que não é uma sobreposição absoluta, porque ele está encarnado, há ainda um vínculo com a matéria, mas claro, quanto mais o espírito evoluído, ele tem ascendentes morais a ponto de sobrepujar, dominar, predominar. Quando a gente lembra de Eurípides Barçanufo e as suas libertações, as suas emancipações, era um negócio fantástico, era uma coisa maravilhosa, fabulosa. Tudo isso, portanto, vem acontecendo e ocorre de uma maneira bastante intensa entre aqueles que são os apóstolos do bem, cujos fenômenos morais predominam sobre os impulsos físicos e biológicos, ainda que, encontrando-se encarnado, existe sempre algum limite razoável, né? Então, mas nós vemos, portanto, essas mães sendo amparadas e acompanhadas pelos benfeitores, liderados por Clarencio, cuja equipe André Luiz faz parte, Hilário também, e assim por diante. E a gente vê, no início do capítulo, André Luiz e essa equipe encaminhando de volta o retorno dessas mães de volta ao corpo. Esse é o início do capítulo. E a descrição, quando o capítulo prossegue, a gente vê a descrição do estado psíquico de Antonina na volta dela ao corpo, ao cenário familiar, ao reduto doméstico, ao seu lar material. E André Luiz descreve que à medida que ela saía do lar da bênção e ia emergindo na sua vida física, no ambiente da atmosfera terrena, Antonina foi cada vez ficando mais tristonha e era notório, era claro, era explícito o apego que ela tinha ao menino Marcos. O apego, a necessidade de ficar junto, de ficar vinculada, a ponto de, ao voltar ao corpo, ela ainda balbuciar o nome do filho. E que começa a acalmar e começa a acolher e a aceitar o retorno dela à matéria, quando começa a ver ali a atmosfera da sua casa mesmo, dentro do seu lar mesmo, e começa a lembrar dos outros filhos. Quando ela olha, por exemplo, de repente o quarto dos meninos, ela olha, portanto, as paisagens domésticas de casa, então ela lembra dos outros filhos e aí aceita, acolhe melhor esse retorno à matéria, começa a lembrar-se dos outros filhinhos. Naturalmente que filhinhos esses com os quais ela tem ali um contato, né? O menino Marcos, muitas vezes ela sente muita saudade justamente porque está distante pela viagem da desencarnação. E esse encontro dela com Marcos fora do corpo era um pouco a tentativa do plano espiritual para apaziguar seu coração, para diminuir as suas angústias,
a sua saudade imensa do filho que havia desencarnado, né? Então, era uma forma de apaziguar ela um pouco mais, a fim de que ela possa dar prosseguimento aos seus deveres de mãe, poder levar adiante as suas obrigações maternais, as suas obrigações com aqueles espíritos, as suas tarefas do dia a dia, os seus desafios, que estavam bastante contaminadas e bastante prejudicadas pelo sentimento de angústia e fixação da falta angustiosa que o filhinho Marcos produzia nela. Então, nós temos, portanto, esse cenário. Antes dela voltar ao corpo, Clarencio começa a aplicar recursos magnéticos nela, passes magnéticos, envolve ela energia, começa a orientá-la, fala palavras positivas, palavras de bom ânimo, para que quando ela volte ao corpo, ela sinta esse ânimo. E esse é o desejo, esse é o objetivo de Clarencio. E aí a gente vê Antonina voltando ao corpo, despertando ainda com aquela sensação agradável do encontro com o filhinho. Chega, inclusive, a exclamar: ai, que saudade de você, meu filho. Mas, visivelmente, está um pouco mais apaziguado, um pouco mais feliz por esse sonho feliz, um pouco mais radiante, né? Alegre, até bem disposta por conta desse contato, embora volte com aquela lembrança que causa a ela certa saudade, mas uma saudade apaziguada por esse sonho feliz. Sonho, entre aspas, né? Existe o sonho mesmo, que são produções psicológicas do nosso inconsciente e da nossa mente durante o sono, e existe aquele sonho, que é um sonho entre aspas, que não são sonhos, são viagens espirituais, são experiências espirituais fora do corpo. Comumente acontecem as duas coisas, né? Comumente, quando a gente dorme, a gente sai do corpo e essa viagem espiritual é misturada no cérebro com as impressões, as fixações, as preocupações e os conflitos psicológicos que a gente tem. E ao voltar o corpo, esse conteúdo e essas imagens se misturam ainda mais porque o cérebro, sendo denso de carne fisiológico, não assimila de maneira total e de maneira nítida toda a experiência que o espírito tem fora do corpo durante 8, 10 horas de sono. O cérebro guarda algumas poucas lembranças. Essas lembranças que se guarda-se por variadas motivações. São vários fatores que fazem o sujeito gravar uma cena, por exemplo, do sonho e não as outras cenas, ou não todas as cenas, né? Há vários fatores, desde a lucidez que a gente falou, desde a moralidade. Quanto mais material eu sou, quanto mais apegado aos vícios e à vida material e às coisas terrenas, mais perturbação material a gente tem, menos lucidez a gente tem. Se eu sou médio ostensivo, eu tendo a me libertar mais acentuadamente e às vezes gravar alguma lucidez maior, mas isso também não é regra geral. Olha quantos motivos, quantos fatores, quantas motivações. Depende do meu estado psíquico naquele momento, depende do meu estado físico naquele momento, né? Estado fisiológico de maneira geral, depende das motivações do plano espiritual. O plano espiritual pode gerar uma amnésia em mim, de propósito. Quem leu a obra de Filomeno de Miranda vai ver em alguns momentos os espíritos saindo do corpo por emancipação da alma, os benfeitores levando, dialogando, doutrinando, orientando e, de propósito, aplicando recursos psíquicos e magnéticos para o sujeito esquecer quando voltar ao corpo. Para que quando ele desperte no dia seguinte, ele não lembre de tudo. Que ele tenha uma amnésia de boa parte do acontecido, dos acontecimentos. Quem leu o Filomeno de Miranda vai ver esses exemplos sendo repetidos nas obras dele. De propósito. Por quê? Porque a lembrança poderia afetar o sujeito negativamente, poderia ser prejudicial a ele, a sua vida de encarnado. Olha só que coisa interessante. Então, há experiências fora do corpo que a lembrança ajudaria bastante, e quanto mais lucidez a pessoa tenha para lembrar dessa experiência fora do corpo, melhor, porque quando ele volta ao corpo, volta com aquela lembrança vai ajudar os conselhos que recebeu, a orientação que teve, os esclarecimentos que pôde assimilar, as reflexões que teve. Mas há outras experiências que é bom que o sujeito em emancipação da alma esqueça. É bom que ele ignore, para o bem dele. Então, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Tem lembranças que seria bom que o sujeito lembrasse, às vezes nem lembra.
E às vezes os bons espíritos ativam através de magnetismo para que o sujeito lembre, se esforçando para que quando encarnado acorde, desperte com aquela lembrança. E há outras situações que os benfeitores fazem tudo para apagar, para ignorar, porque é bom não lembrar, porque seria traumático lembrar. Então cada caso é um caso. Mas vamos ver a descrição que André Luiz faz aqui de Antonina ao Antonina despertar do corpo. Olha que coisa interessante, o despertar físico dela, que também atende a várias motivações e circunstâncias. Cada despertar de uma experiência dessa é também individual, é também única, dependendo de uma série de fatores que fazem o sujeito despertar melhor ou pior e assim por diante. Olha o despertar físico. Diz André Luiz: atendendo ao orientador, demoramo-nos em observação, notando que a Antonina, de nossa maravilhosa viagem, aderira ao corpo denso, qual se fora por ele sugada, à maneira de formosa mulher, de forma sutil e semilúcida, repentinamente engolida por bainha de sombra. Em se justapondo ao cérebro físico, perdera a acuidade mental com que se caracterizava junto de nós. Com a fisionomia calma e feliz, despertou no veículo pesado. Despertou no veículo pesado. Olha só, ela foi perdendo aquela lucidez mental, aquela acuidade mental que ela tinha enquanto ser espiritual relativamente liberto do corpo, relativamente desprendido do corpo. Ela foi perdendo essa percepção, essa acuidade mental, essa lucidez mental ao ir mergulhando, ao ir, de alguma forma, imergindo na matéria. Ela foi perdendo essa acuidade, esse poder psíquico e essa lucidez de ver detalhes no mundo espiritual, né? Ao mergulhar no cérebro físico, como diz André Luiz. Uma coisa interessante que André Luiz fala é que, à medida que ela ia também mergulhando no cérebro físico, ela ia perdendo a visão dos espíritos ali. E lentamente ao despertar, André Luiz vai dizer, ela já não via a nós, já não visualizava a gente, já não visualizava a presença nossa ali, que acompanhou ela o tempo todo, que ela estava ciente que estava sendo acompanhada por nós, até o momento do mergulho no corpo, né? É como se fosse uma espécie de morrer para a vida espiritual e despertar para a vida física e vice-versa, tá? Vice-versa. Ao entrar na vida espiritual pela emancipação, uma espécie de morte do corpo físico e o sujeito... Tanto é que Joana de Ângeles, nas suas obras, costuma dizer que o sono é uma espécie de treinamento para a morte. Todo dia a gente treina para a desencarnação, porque o sono é uma espécie de libertar-se parcialmente do corpo em viagem. Por isso que há o ditado, né, inclusive uma frase de um grande santo que dizia que todo dia a gente morre um pouco, né, ao dormir. É uma experiência que nos treina para a morte, porque a morte é a libertação total, o sono é a libertação parcial do espírito. A gente se liberta parcialmente. Na morte vai haver a libertação total e permanente do espírito em relação à vida espiritual. Então, o tempo todo a gente está treinando ali. Um treinamento que não é só nesse sentido, mas um treinamento no sentido de a gente estar entrando na vida espiritual, né? Visitando todos os dias a vida espiritual durante o sono. Uma outra coisa importante é que André Luiz diz que as lembranças de Antonina não eram claras. O próprio Clarencio começa a explicar dizendo o seguinte, que o discurso que Clarencio fez para ela, seja lá no Lar da Bênção, seja agora de volta no corpo, toda aquela orientação que o Clarencio passou, todo aquele latim, para me utilizar de uma expressão popular, né, todo o latim que ele gastou, que ele usou, ela não lembraria de nada. Quando a gente fala não lembraria de nada, não quer dizer que seja inútil. Chegaria a ela aquela orientação em forma de intuição, em forma de disposição. Ele deu bom ânimo para ela, ele aconselhou a ela. Ela despertaria com essa disposição, com esse bom ânimo, mas não lembraria de nenhuma coisa ouvida, não lembraria de nenhuma palavra que ele disse para ela, de nenhum conselho, de nenhuma orientação, nenhum discurso do Clarencio. Talvez nem o próprio Clarencio ela se lembrava ao despertar do sono. Não lembrava de nada. Veio só o sentimento de bom ânimo, etc., que ela ouviu dele
as orientações que ela recebeu. Detalhes da jornada dela na direção do Lar da Bênção, aquele lar de crianças, os detalhes, a paisagem, a vegetação, a paisagem bonita desse cenário, ou então o retorno dela ao corpo físico, essa jornada, que era uma espécie de peregrinação, de excursão, todos esses detalhes da viagem espiritual e da paisagem daquele cenário na colônia espiritual, ela não lembrava de nada. Ela não lembrava de coisa nenhuma. Por isso há indivíduos que dizem, eu sonho, mas não lembro nada. Não quer dizer que você não teve emancipações. Né? Por algum motivo, alguns motivos, podem ser os motivos mais variados, você não guardou lembrança. Tá? Seja por conta da limitação da matéria mesmo, seja por conta de uma questão de lucidez pessoal, individual, qualquer que seja, a situação tem aí um componente específico. E o que é que ela lembrava, Flávio? Qual é a lembrança que ela tinha? Bom, ela tinha alguma lembrança do Lar da Bênção, que ela esteve em algum local, esses detalhes do local, essas minudências do ambiente, ela não lembraria que era um lar de crianças, talvez não lembraria. Ou se lembrasse, lembraria que era um local de crianças, mas que não conservava muito detalhes, e que lá ela encontrou o filho Marcos. Então, o Lar da Bênção, talvez ela lembrasse alguma coisa muito pouca do Lar da Bênção, sem os detalhes, e o encontro com o filho Marcos. Praticamente diz Clarencio que a lembrança que ela vai ficar quando volta ao corpo, praticamente predominante, uma lembrança fixa, fixação essa que ela já estava num plano espiritual quando ela entra e começa a vê-lo e fica ali, fixa nele, quando ela sai, ela continua fixa mentalmente nele, era o filho Marcos. A lembrança que ela teria do sonho, basicamente se resume ao encontro que ela teve em algum lugar com o filho Marcos, com quem ela confabulou e que o sonho foi muito real. Essa experiência, que o sonho que ela teve foi muito real. Ela volta ao corpo com aquela sensação de que o sonho foi muito real. Né? Sobre as lembranças, é interessante aqui o comentário que Clarencio fala. Olha o que Clarencio diz. Raros espíritos estão habilitados a viver na Terra com as visões da vida eterna. A penumbra interior é o clima que lhes é necessário. A exata lembrança para ela, Antonina, redundaria em saudade mortal. Em saudade mortal. Olha só, se ela lembrasse de uma maneira muito detalhada das coisas que ela viveu no plano espiritual, aquela saudade atrapalharia ela, porque raros são os espíritos que estão em condição de ter visões muito nítidas da experiência fora do corpo, durante o adormecimento do corpo físico. Né? São raros os espíritos que conseguem viver bem na atmosfera encarnada com esse acesso. Né? Por exemplo, Chico Xavier costumava dizer que ele tinha animais, gatos, cães, como uma forma de ele ter algum tipo de vínculo com esse mundo. Porque a experiência dele era tão intensa com o plano espiritual que se ele não tivesse algum tipo de vínculo afetivo, emocional com esse mundo, ele ia ficar desejando desencarnar. Então ele, olha só que coisa interessante, que relato interessante, né? E olha que eu acredito que ele seja um espírito habilitado para isso, para lidar com essas visões da vida espiritual sem afetar a missão que ele desempenhava aqui no mundo terreno. E aí a gente passa para já a segunda parte do capítulo, digamos assim, né? A segunda metade do capítulo, com um caso que finaliza o capítulo, que é o caso de Leonardo. Você lembra de Leonardo? Leonardo apareceu lá por volta do capítulo 7 ou 6. Leonardo é um espírito desencarnado de um velho, de um idoso, de um ancião, presente na casa, no lar de Antonina, ali no cenário doméstico de Antonina, quando ela está fazendo o evangelho no lar, em capítulos passados. André Luiz e Clarencio, Hilário e a equipe mais extensa de modo geral entram no lar de Antonina e quando estão ali, vem esse ancião. Se aproximam do ancião e escutam psiquicamente, auscultam psiquicamente através da vibração que ele irradia, a atmosfera espiritual dele, as formas de pensamento dele, a própria história dele, a própria biografia dele. Quem não se lembra, só para contextualizar, Leonardo é avô de Antonina. E ele verbalizava dizendo que da família dele, é uma família extensa,
a única pessoa da família que lembrava dele e que incluía ele nas preces. Olha a importância das preces e do evangelho no lar. E que incluía ele nas preces era Antonina, e por isso ele estava ali, tentando ajudar a Antonina, coitada, que vivia com a saudade do filho, com problemas materiais, com limitação financeira, abandonada pelo esposo, pelo marido. E ali, então, ele tinha afeição por ela. Não era um espírito superior, a gente sabe, pelo contrário, era um espírito denso, perturbado, inclusive. Mas veja só que coisa interessante, a importância da oração. Ele não estava ali na condição de obsessor. Ele não estava atrapalhando ela, prejudicando ela. Pelo contrário, ele guardava e nutria simpatias por ela. E graças à vibração dela, ele foi atraído. E agora, Clarence, André Luiz, Hilário, a equipe, poderiam ajudá-lo a ser encaminhado mais tarde para as colônias espirituais e assim por diante. Veja que é um processo que não é de um dia para a noite, uma hora para a noite. Muitas vezes no nosso evangelho no lar, na nossa experiência do culto do evangelho, os espíritos que são sensibilizados ou que são orientados, que são doutrinados, ficam ali um tempo. Até que os bons espíritos aproveitam o clima de reflexão que o evangelho levou para eles, para encaminhá-los para o plano espiritual, propriamente falando, né? Para as colônias espirituais, ou encaminhá-los a uma futura reencarnação, quando eles despertam para a vida espiritual e para as responsabilidades que lhes dizem respeito, né? Então aqui a gente tem o caso de Leonardo novamente, agora voltando ao caso de Leonardo. Quem não se lembra, Leonardo foi um sujeito que viveu no período da Guerra do Paraguai, a guerra que o Brasil teve com o Paraguai, que inclusive nas tradições do mundo espiritual, quem lê Humberto de Campos em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e também uma das obras de Vitor Hugo, por Divaldo Franco, que fala também sobre isso, vai lembrar que o Brasil contraiu inclusive um débito histórico, um débito espiritual coletivo, um karma coletivo, se envolvendo nessa guerra do Paraguai, né? Mas não é esse objeto aqui de análise, de reflexão. Ele era soldado, ele era participante do exército, ele participava do exército da Guerra do Paraguai, contribuía, né? E ele se apaixonou por uma mulher que era objeto de atenção dele e de outro sujeito, que fazia parte ali da equipe, né? Do exército. E esse sujeito, que era um enfermeiro dos soldados, né, trabalhava na condição de enfermeiro, era também, de alguma forma, seduzido por essa mulher. Me parece que a mulher provocava a atenção tanto dele, de Leonardo, quanto do enfermeiro. Considerando ele rival, eu estou resumindo bastante a história, porque a gente já examinou essa história em capítulo anterior. Considerando o rival, Leonardo chamou ele para conversar, fez um jantar, os dois comeram juntos e ele envenenou o sujeito, colocando na bebida dele um veneno lá, e o sujeito morreu na frente dele, praguejando ele. Tempo depois, ele nem fica com essa mulher. Veja só o preço a pagar de um crime. Ele queria eliminar aquele sujeito para que o caminho dele ficasse livre na conquista da moça. Ele elimina o sujeito, se envolve com aquela moça, mantém um relacionamento com ela, mas em pouco tempo a relação se desfaz. Ele mais tarde vai adiante, se casa, tem vários relacionamentos, se casa, tem vários filhos, uma família extensa, inclusive, se torna, inclusive, abastado, inclusive portador de bens, de condição financeira, uma família, inclusive, tradicional do Brasil, e desencarna, deixando um patrimônio grande. Mas o que André Luiz diz é que, à medida que o tempo passava, ele nunca esqueceu daquele crime, e à medida que o tempo passava, as cenas daquele crime, a consciência de culpa, vinham cada vez mais forte. E à medida que ele se aproximava da velhice, por não ter melhorado moralmente, por não ter se trabalhado para melhorar, trabalhar no bem, servir ao bem, ajudar o próximo e melhorar, mudar de mentalidade, a lembrança do crime ficava cada vez mais contundente. E detalhe, não era a obsessão da sua vítima. Aquele que foi assassinado por ele reencarnou, já estava reencarnado, inclusive. Foi adiante, já estava reencarnado, já estava em outra encarnação. E ele, encarnado, ali sofrendo, e em idade avançada, praticamente no leito de morte, quando ficou doente, a lembrança dele, a fixação dele era só a lembrança daquele crime, a culpa. E desencarna, se sentindo culpado, permanece, portanto, nessa situação, reclamando da vida, queixoso da vida, e ali com o perispírito denso. Então, esse é o caso, eu estou resumindo bastante, tem mais detalhes no caso que foi abordado em um capítulo anterior, se não me falha a memória, o capítulo 7º, tá? Mas
Aqui, André Luiz chega com Antonina, Antonina desperta no corpo, André Luiz, Clarencio, Hilário, a equipe estão ali. E quando olham para o Leonardo, que sempre está num canto assim da sala, observando as coisas, Leonardo está dormindo. Note, estamos na madrugada. Os encarnados estão dormindo. Antonina está voltando ao corpo e, sendo acoplado ao corpo para despertar de manhã cedo. Devia ser cedo. O ancião estava dormindo como se encarnado fosse. E aí, André Luiz fala sobre o perispírito dele, que o perispírito dele era denso. E a gente sabe que quanto mais denso o perispírito, mais pesado o perispírito é, em função dos apegos e dos vínculos com a matéria, mas não apenas no sentido mental, mas no sentido das escolhas, do livre-arbítrio, daquilo que o sujeito fez da vida dele, né? Não é só uma questão mental, não. É uma questão mental fruto daquilo que o sujeito fez dele mesmo ao longo da vida. A gente sabe que o perispírito pode simplesmente refletir necessidades físicas, as necessidades que eram do corpo, que o espírito não se libertou. Allan Kardec examina essa questão quando fala sobre os impulsos e as reminiscências vigorosas do perispírito que às vezes prosseguem com o espírito após a morte. Prosseguem no além com o espírito após a morte. Reverberando, portanto, no sujeito ali os condicionamentos. Quando se trata de hábitos normais que eram da matéria, o sujeito se liberta facilmente. Era um costume, um hábito. Mas quando se trata de vícios, ou seja, de fixações mais fortes, prosseguem no além, no perispírito, causando inclusive sofrimento no sujeito. No caso aqui, o perispírito de Leonardo, graças à sua postura mental deplorável, deprimente, conservava as necessidades físicas todas. É como se ele tivesse encarnado. Então tinha a necessidade de dormir. A gente viu o André Luiz em nosso lar com desejo, com fome, com sede, as necessidades todas ali presentes, né? A barba crescia, como se fosse um corpo físico. Todas as necessidades materiais, fome, sede, sono, desejo sexual, tudo aquilo que era atinente, que era voltado para a matéria, que estava relacionado ao corpo, aos impulsos da matéria, às necessidades orgânicas e que prosseguiam no espírito. E aí Clarencio tem uma fala interessante, ele diz assim: sem dúvida, o ancião trazia um veículo semelhante ao nosso, segundo os princípios organogênicos que presidem a constituição do corpo espiritual. Contudo, mostrava-se tão pesado e tão denso como se ainda envergasse a túnica de carne. Olha só que coisa interessante. Na verdade, essa não é uma fala de Clarencio, é uma descrição do próprio André Luiz que viu o sujeito. E aí, Clarencio explica dizendo que o corpo físico nosso, o corpo material nosso, é o resultado daquilo que a gente fez ao longo de reencarnações. Nós estamos hoje construindo o futuro corpo nosso da nossa próxima encarnação, com os nossos atos. Se a gente se excede, se a gente é desregrado, se a gente tem uma vida desregrada, uma vida excessiva, isso reflete no perispírito, que mais tarde vai plasmar um corpo que é um corpo produto desses excessos. Um corpo resultado desses excessos. Se a gente preserva a saúde, se a gente prolonga a saúde física, se a gente tem uma vida equilibrada moralmente, também isso se reflete em uma futura reencarnação. Os nossos atos plasmam o futuro corpo da nossa futura reencarnação. Isso é importante a gente frisar. Então o corpo, diz Clarencio, é resultado de nós mesmos, o corpo físico. Razão pela qual, ele diz, que a própria hereditariedade, interessante que André Luiz usa a expressão hereditariedade, porque a expressão genética naquela época não era uma expressão tão assim usada como a gente usa hoje. Ele usa a expressão que o próprio Kardec usa, hereditariedade, né? Ele diz que a hereditariedade obedece a princípios espirituais. Sim, a princípios espirituais. Por quê? Olha só que coisa interessante. Porque quando o espírito vai reencarnar, primeiro, tem duas coisas que são elementos espirituais na genética. De um lado, o espírito vai reencarnar por meio daqueles genitores, daqueles pais
que tem um patrimônio genético específico, que tem uma carga genética específica, que vai dar a ele a carga genética que ele precisa. Então não é porque eu fui punido pela vida porque meus pais têm essa genética, eu recebi essa genética. Não. Eu, como espírito, reencarnei através desses pais, dessa mãe e desse pai, desses genitores biológicos, porque eu precisava dessa carga genética. Não foi eles que deram a mim de mão beijada, não. É porque o meu perispírito, graças aos meus atos, sincroniza, sintoniza, se vincula àquela carga genética compatível com o corpo que eu preciso para minha futura reencarnação. Esse é o primeiro ponto. Mas ainda dentro desse ponto há um outro elemento, que é uma espécie de subitem, que é o desenvolvimento disso, que é o seguinte. A gente sabe que às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, não é apenas uma questão do espírito selecionar os pais pela carga genética. Muitas vezes aqueles pais têm um vínculo espiritual com os filhos. E aí você pergunta, mas se esses pais que têm um vínculo espiritual com os futuros filhos e que eu preciso renascer aqueles pais por causa de vínculos do passado, se eles não tiverem a genética que eu preciso, e aí? Como é que fica? Se eu preciso de uma outra genética que eles não têm para me dar, como é que fica? Aí que tá a coisa mais complexa. Porque da mesma forma que eu seleciono os pais que têm a carga genética que eu preciso para receber, nessa seleção, esses pais podem me dar um material genético, que é um material genético variável, porque a gente recebe material genético com várias tendências genéticas. Isso não quer dizer que as tendências genéticas podem se manifestar. Eu posso reencarnar com o gene ou com uma predisposição genética pela história familiar de um câncer de próstata e nunca manifestar esse câncer de próstata. Eu posso ter, posso reencarnar mulher e ter na minha família mãe, avó, bisavó, tataravó. Todo mundo teve câncer de mama e eu não manifestar. Eu tenho gene, eu tenho uma predisposição genética, mas aquilo não se manifesta, porque depende de outros fatores. Livre-arbítrio, estilo de vida, as escolhas que o sujeito faz e, sobretudo, as necessidades espirituais de outras encarnações. Então eu posso reencarnar com essa herança genética do câncer de mama, porque eu preciso também, e possivelmente eu vou passar pelo câncer de mama, porque eu tenho débitos espirituais dessa forma. Não é à toa que aquelas famílias de câncer de mama é porque às vezes são espíritos, não é só genético, são espíritos vinculados com o mesmo débito, com o mesmo problema, e aí se repete no padrão familiar. Não é se repete só por causa da carga genética física, mas por causa do débito familiar, do débito daqueles espíritos que reencarnam juntos. E aproveitam, porque a genética física é o aproveitamento, é o efeito de uma causa espiritual. A genética é causa de muitas coisas nesse mundo. Qual é a causa disso? É genético. É a causa. Mas apesar de a genética ser a causa física de muitas coisas, a causa da genética é espiritual. Então eu posso reencarnar com essa tendência a câncer de mama, porque eu tenho esse padrão familiar. E depende do meu livre-arbítrio, das minhas escolhas, do meu bem que eu faço, aquilo não se manifestar. Por quê? Porque o amor cobre a multidão de pecados. E porque o bem que eu faço apaga o mal que eu fiz. Pode acontecer isso. Pode resultar nisso. Ou pode não resultar. Ou às vezes, por exemplo, minha família toda, todo mundo teve câncer de próstata, avô, bisavô, tataravô, pai, os tios todos, os irmãos do pai todos, os irmãos da mãe todos. E eu reencarno com a herança genética forte. Fisicamente não tem dúvida que eu trago a predisposição, mas eu sou um espírito que não tem problema nessa área. O que é que vai acontecer? O meu perispírito não vai manifestar. Então, além da seleção dos pais, o espírito individualmente, ele recolhe, é isso que Clarice fala, ele recolhe daquela carga genética que ele recebeu. Então ele recebe uma carga genética, aquela carga genética tem algumas possibilidades, câncer de próstata, câncer de mama, etc. Ou saúde física Y, saúde física X, saúde mental, ou doença mental. Tem algumas possibilidades, graças à herança familiar, mas o meu perispírito, que tem necessidades Y ou Z, vai recolher os elementos físicos do meu futuro corpo de acordo com aquela necessidade Z.
Então eu tenho uma carga genética, mas eu vou recolher aquilo que é indispensável ao meu corpo e à minha encarnação. Se a depender da minha vida durante a encarnação, o meu estilo de vida, os meus excessos, o câncer de próstata pode não estar programado, porque eu não tinha necessidade disso, mas os meus excessos levaram ao câncer de próstata. Aí tem a ver com sofrimentos que eu busquei na encarnação. Tormentos voluntários, como fala o Evangelho, né? Sofrimentos evitáveis durante a vida, que eu escolhi. E aí se manifesta o câncer de próstata, por quê? Porque tem na herança genética, na herança familiar, aquele câncer de próstata ali programado. Mas às vezes não estava programado. Às vezes eu reencarnei e não tinha um débito já previsto para ser acionado na encarnação. Foi acionado pela minha vida, pelas minhas escolhas. Mas eu recolhi do plano espiritual, a princípio, aqueles elementos genéticos, dentro da carga genética que eu recebi, aqueles elementos genéticos que eu necessito, que eu preciso para viver na vida física. Então, Clarencio diz isso literalmente, ele diz que o espírito assimila o patrimônio genético que precisa. Tá? Daí ele diz que a afinidade espiritual antecede a afinidade genética. Então, e aí ele cita o exemplo do alcoolismo. Porque às vezes a gente vê famílias de alcoólatra, filhos, netos alcoólatras, problemas com bebida alcoólica, excessos. E aí há uma hipótese, né, uma tendência a considerar um alcoolismo uma doença que um alcoolismo é uma doença, mas uma doença que tem um fator genético importante. Mas o fator genético importante é causa de um fator espiritual. André Luiz dá o exemplo, inclusive, disso, dizendo que quase sempre os pais alcoólatras estavam bebendo e excedendo na bebida com os filhos ao redor deles, alcoólatras. E que mais tarde esses filhos, que já bebiam com ele no além, reencarnaram como filhos, graças à afinidade. Então, o fator genético foi apenas um reflexo do fator espiritual. Do vínculo espiritual de afinidade que se manifestou, que se produziu, que se somatizou, que se materializou no fator genético, no fator físico. Numa tendência, numa predisposição. Assim também são os pais que fumam. Os pais que fumam, que usam maconha, que usam droga. Quantas vezes a gente vê, eu conheço casos de pais que na relação, no casamento, fumaram, foram tabagistas, e aí quando o filho nasceu, não, vamos parar. E claro, isso é muito importante, parar, primeiro por conta dos danos, mesmo que já hajam danos irreversíveis, parar evita danos piores, e depois por causa do exemplo, do condicionamento. E às vezes o filho usa mais tarde, se torna tabagista mais tarde. Por quê? Porque aquele filho era o espírito que estava fumando com eles, antes de mergulhar no corpo. Então traz uma tendência que é espiritual. Aliás, toda a tendência é do espírito, nenhuma tendência do corpo. Mas que se manifesta através do corpo, através da matéria. Então isso é super interessante. Isso é super interessante porque vai explicar, inclusive, as questões da genética. As questões da genética são efeito, consequência da afinidade, da sincronização e da identificação do espírito com aquela temática. Ou então, no caso dos problemas, das enfermidades, dos dramas teratológicos, determinados débitos do espírito com aquela questão, com aquela problemática. Olha o que Clarencio diz. A hereditariedade é dirigida por princípios de natureza espiritual. Se os filhos, olha só, se os filhos encontram os pais de que precisam, os pais recebem da vida os filhos que procuram. Então, também tem isso. Os filhos recebem os pais que precisam, mas os pais também recebem os filhos que tanto procuram. E aí, o capítulo praticamente encerra com uma dúvida de Clarencio, ou melhor, uma dúvida de André Luiz, que diz a respeito dos grandes vultos da humanidade, né? Grandes homens e mulheres, há vários exemplos na história, né? De homens e mulheres fantásticos, né? Que foram ou filhos de pais degenerados, criminosos, monstruosos, ou pais que eram limitados intelectualmente, eles eram gênios, e assim, ou então tiveram filhos deformados, limitados, às vezes medíocres, e que eram geniais. A gente vê isso na vida, no exemplo de vários gênios, vários filósofos, né?
vários homens e mulheres notáveis, né, que tiveram filhos, às vezes com transtornos sérios, com retardo mental, com problemas de limitação física e mental, com limitações intelectuais, ou então exemplos de ética que tiveram filhos facínoras, ditadores e assim por diante. E aí, Clarencio vai dizer, aí já é uma exceção. Aí são casos excepcionais de espíritos amadurecidos que são voluntários, isso é, que escolhem receber aqueles filhos atrasados, aqueles espíritos atrasados, para se dedicar a eles. Porque são almas que têm afinidade com eles, são almas que têm vínculo com eles no passado, embora são bastante atrasadas em relação a eles e que eles escolhem receber como filhos para poder encaminhar. Aí são casos excepcionais de escolha voluntária que não obedece a esse automatismo da lei das afinidades, que faz com que os nossos filhos sejam resultado das afinidades que a gente tem no plano espiritual. Aliás, Allan Kardec quem disse isso. Tem um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, um Rapa e Mãe, quando Kardec fala sobre as famílias corporais e famílias espirituais, um trecho muito precioso que passa despercebido a muita gente. Kardec vai dizer mais ou menos assim, frequentemente, as famílias no mundo já se reuniam no espaço por uma questão de afinidade. Frequentemente, ele diz. Frequentemente, ou seja, na maioria dos casos. No entanto, diz Allan Kardec, às vezes ocorre de um espírito estranho àquele grupo necessitar reencarnar naquele meio e aquela família recebe ele para poder ajudá-lo, para poder encaminhá-lo. E esse membro familiar tem um padrão totalmente diferente do grupo familiar em termos comportamentais, em termos psicológicos, e que atende aí uma necessidade de prova para ambos os lados, expiação, provação, tarefa redentora. Então isso está lá no capítulo de Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui, Clarencio ratifica isso, dizendo que em alguns casos, espíritos mais notáveis recebem espíritos mais atrasados na condição de filho para ajudar, para encaminhar. O que não significa dizer que é a maioria dos casos. Na maioria dos casos, a gente tem um automatismo, pais e filhos, que são reflexo das afinidades que já se tinha no plano espiritual. Afinidades anteriores no plano espiritual, tá? Então, isso. E quando eu falo afinidade, pode ser afinidade de ódio também. Espírito muitos afins que se odiaram depois, né? Graças às mágoas, mas que tinham afinidade e que reencarnam juntos para superar aqueles problemas. Pode ser também no seio familiar. Mas é diferente de ser espírito estranho àquele núcleo, né? Então, é mais ou menos isso. E aí, no final do capítulo, André Luiz ou Hilário perguntam a Clarencio sobre a situação de Leonardo, né? Que situação era aquela? Densa daquele jeito? Estava mais para os encarnados do que para os desencarnados, embora ele fosse desencarnado. E aí, pergunta-se a Clarencio sobre o trabalho. Se ele, ao desencarnar, com aqueles dramas que ele trouxe da época da Guerra do Paraguai, tivesse atuado no bem, Clarencio diz, isso seria totalmente diferente. Ele desencarnou com os pensamentos cristalizados e fixos nesse conflito, nessa culpa, e permaneceu assim. Escolheu ficar fixo nisso. Se ele se esforçasse por trabalhar no bem, se ele se esforçasse por se renovar, se ele se esforçasse por reativar, realinhar sua vida e atuar no bem ao longo desses anos, a situação dele agora seria totalmente diferente. Olha só, então o trabalho no bem, a reforma moral, repito, não é só no plano físico. O plano físico tem características próprias do plano físico e tem determinadas provas que eu preciso passar no plano físico. Mas a reforma moral é em qualquer lugar da vida. Seja a existência corpórea, seja a existência incorpórea, nós estamos numa mesma vida nas duas faces. Não existe várias vidas. Existem várias existências carnais, porque a vida é uma só. Seja no corpo, seja fora dela. Então, no caso aqui em pauta, nós temos aí Clarencio dizendo, se ele trabalhasse no bem, ele estaria com o perispírito renovado, porque todo trabalho no bem, olha só que é uma coisa interessante, todo trabalho no bem é um movimento da alma que espiritualiza o nosso perispírito, que sutiliza
o nosso perispírito, que deixa o veículo físico, o veículo psicossomático, como diz Clarencio, né? O veículo perispiritual, mais sutil. À medida que a gente trabalha, a gente espiritualiza os vínculos do perispírito, seja no corpo físico, seja fora do corpo físico. Então, o último comentário de Clarencio é uma maravilha em torno do trabalho, falando que em qualquer situação, o trabalho no bem ajuda a gente a modificar a mente. Hoje há uma tendência de querer diminuir a importância do serviço no bem por um trabalho psicológico interior. O trabalho psicológico interior é super importante. É indispensável que a gente faça isso. Pra gente não ficar trabalhando no bem de maneira automática, sem pensar e sem evoluir com o trabalho, sem aproveitar o trabalho para evoluir. Mas não nos esqueçamos que o serviço do bem nos coloca em atividade, coloca em dinâmica. E é uma espécie de terapêutica também que renova a gente. Não tenho nada contra, até porque eu sou da área, não tenho nada contra o trabalho psicológico interior. Mas não esquecer que algumas mazelas psíquicas nossas, se a gente ficar só fazendo um trabalho interior, sem realizar uma ação do bem que nos modifique, a gente continuará sentindo aquelas ocorrências. Então, muito importante pensar nisso, porque, afinal de contas, o amor preconizado no Evangelho somente consegue ser vivido através do serviço ao próximo, através da ação, através da atitude. Então, amigos, portanto, não nos esqueçamos dessa advertência, porque essa advertência de Clarencio não é só para os desencarnados, é para os encarnados também. E à medida que a gente produz luz, a gente acende luz em nosso perispírito. A gente vitaliza a luz em nosso perispírito, a gente acumula luz no nosso corpo espiritual. Como disse o apóstolo Paulo em uma das suas epístolas, semeia-se no corpo animal e se colhe no corpo espiritual. Olha o que Clarencio cita no final do capítulo. Conforme a vida de nossa mente, assim vive nosso corpo espiritual. Nosso amigo entregou-se demasiado às criações inferiores do tédio, ódio, desencanto, aflição e condensou semelhantes forças em si mesmo, coagulando-as desse modo no veículo que lhe serve às manifestações. Daí esse aspecto escuro e pastoso que apresenta. Nossas obras ficam conosco, somos herdeiros de nós mesmos. Então, as obras ficam conosco em forma de cristalizações mentais. O que fazer? Servir ao bem, atuar no bem, para que essas manifestações mentais se renovem, se modifiquem e passem a coagular outros ideais, outras manifestações, conforme o próprio Jesus falou, meu Pai até hoje trabalha e eu trabalho também. É isso, meus amigos, um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.